Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Amém, meus irmãos. Vamos aqui então. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 59 minutos, 17h59, com a graça e com o amor e pela misericórdia de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para a apresentação do programa Falando de Jesus, nesta segunda-feira, exatamente dia 8 de fevereiro do ano de 2016. Quis Deus e assim nós estamos obedecendo, porque aqui nós temos o nosso compromisso com o programa, nós temos o compromisso com a palavra de Deus, nós temos o compromisso de convidar você espontaneamente, com certeza, para emprestar o seu ouvido, para você abrir o seu coração e deixar Deus falar com você. Segunda-feira, exatamente, muitas pessoas hoje estão aí aproveitando, né, de algum feriado prolongado. Feriado, não tem feriado, tá certo? Porque feriado realmente para nós descansarmos vai ser quando nós estivermos na glória com Deus, porque nós vamos ter tempo suficiente para descansar exatamente o nosso espírito. Muitas pessoas estão aproveitando exatamente a sua folga, né? Há muitas empresas que falam que estão em crise, o governo federal fala que está em crise, mas nós estamos vendo pela grande vitória que as coisas estão normalmente. Por que isso? Porque banco não está funcionando, comércio, algumas lojas a maioria delas estão fechadas, então tá todo mundo desde sábado, numa boa, só vai retornar alguns na quinta-feira, né? Outros talvez vão emendar a semana. Que crise! A crise, então, é aquilo que colocam para as pessoas colocar no seu cérebro, porque realmente se está faltando vendas, por que fechar o comércio? Se está faltando pessoas, as pessoas estão todas aí, são as mesmas pessoas, de ida e de vinda, né? Às vezes eles querem fazer uma coisa quando de repente quer culpar a outra. Não é assim que a coisa funciona, não é assim que a coisa deve ser. Vamos ter o nosso dia de descanso, vamos ter o nosso dia exatamente para agradecer a Deus, vamos ter o dia para ficar com a família. Mas, enquanto isso, muitas pessoas, vocês podem esperar, depois desse ponto facultativo nacional, vocês podem ter certeza que muitas pessoas vão ficar desempregadas, porque o patrão falou que não vendeu nada, porque o negócio foi fraco, porque a coisa está ruim. É assim mesmo. E aí? Então muitos estão gozando agora. Oh, que bom, eu vou ficar 5 dias em casa. Mas depois, com certeza, ele vai ficar, poxa, agora eu tenho que procurar outro emprego. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, 18 e 2. Estamos em formação de rede, exatamente para a transmissão do programa Falando de Jesus. Daqui a pouquinho você vai estar recebendo aqui do Estúdio Central com as rádios afiliadas, Rádio Educadora Talento, Rádio Fonte, a Rádio Cultura e a Popular 2, Popular 3, com dificuldade lá, né, no sinal, que o meu amigo Cleito, né, está lá tentando colocar o sinal para funcionar, ok? Não, ele vai conseguir, se Deus quiser, Deus vai fazer a obra, ele vai colocar a mensagem lá para funcionar. Ok? Então eu quero agradecer você que está na praça pública, você que está na sua casa, você que está nos assistindo pelo site, você que está nos vendo pela Web TV. Todos tenham uma ótima tarde nesta segunda-feira. Convido você para nós entrarmos num momento de oração e daqui a pouquinho ouvir a palavra de Deus. Agora na Serra são 18 horas e 3 minutos.
6:03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho
Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Em 1 Samuel, capítulo de número 23, a partir do verso 1, diz assim: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu, ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus, e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhes disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com seus homens para a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grandes estragos com eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que se descessem a Keila, para cercar a Davi e seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul com os teus servos, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz-nos saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram para onde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de seguir a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podeis estar sentado, igreja. Queridos, se eu fosse fazer uma pergunta retórica,
com certeza a resposta seria que sim. Você tem um chamado de Deus? Deus te chamou para algo? Será que você tem certeza que você entrou no lugar certo? Será que Deus está na sua vida verdadeiramente? Será que podemos dizer essa noite, o Senhor está conosco, o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me abençoado? Nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos ter uma noção de que nem tudo que acontece aos servos do Senhor, de início é tão bom. Mas a verdade é que toda vez que algo se levanta contra mim e contra a sua vida, e eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção no que eu vou falar, o Senhor, Ele está forjando o seu caráter. Ele está te preparando para você assumir algo em que hoje talvez você não tenha condição de assumir. Hoje, se Deus entregasse na tua mão aquilo para o qual Ele te chamou, talvez você não conseguisse suportar e talvez você desistisse da sua caminhada. Mas olha, queridos, quem te chamou foi o Senhor, quem te prepara é Ele. Então, o que nós devemos fazer é confiar no Senhor. Desde que esse homem, desde que Davi foi chamado pelo Senhor, desde que Saul entende que o reino dele passou e que o reino dele passa a ser agora de Davi, Saul ele se levanta para perseguir a Davi. E vai ser assim, queridos, não há moleza, não há trégua do inimigo. O inimigo em todo tempo ele vai levantar, ele vai te seguir. Se nós olharmos aqui a partir do capítulo de número 20, 21, você vai ver uma perseguição ferrenha. Você vai ver Saul em todo tempo perseguindo a Davi, buscando Davi, querendo tirar a vida de Davi. Queridos, eu olho porque a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se retira de Saul. Ora, se o Espírito do Senhor se retira de Saul, qual é o Espírito que toma conta? Qual é o Espírito que vem sobre a vida de Saul? Senão o Espírito maligno. Por quê? Porque as obras dele passam a ser obras malignas. Saul, ele tem ódio. Saul tem desejos no coração de matar. Antes desse capítulo, e nós vamos entender por que Davi ele faz essa oração, dizendo que Saul viria para destruir a Keila. É porque Saul ele não perdoa. Saul, ele está cego de ódio. E a pior coisa que tem, querido, é quando você está cego. Quando você está com ódio. Você não para escutar ninguém. Você não ouve a ninguém. Deus fala conosco, mas nós não queremos ouvir. Saul era esse tipo de homem, estava em pecado, estava errado, mas ele não queria ouvir ninguém. Quando Davi ele entra quando Davi ele entra e vai conversar com Aimeleque, sacerdote, ele vai sozinho, ele pede ajuda a Aimeleque, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 20, ou 21, ele pede ajuda, pede pão. Davi está faminto, Davi estava sendo perseguido, e ele pede comida. E Aimeleque, ele pega os pães da proposição, e dá para Davi, dá para os servos dele. Eu vou entrar em Saul, mas eu queria mostrar que Aimeleque, ele se compadece do servo de Deus. Ele se compadece porque ele vê que o servo do Senhor está com fome. E ele entrega os pães. Ele alimenta o servo do Senhor. Eu vou falar sobre o que Saul fez com Aimeleque, mas eu queria que você entenda. Aimeleque, ele não se importa com o perigo que ele está passando por ajudar um servo do Senhor.
Ele ajuda Davi, mas ele sabia que a vida dele seria colocada em risco a partir do momento que ele estendesse a mão para o homem de Deus. Querido, toda vez que você vai fazer algo por alguém, para a obra de Deus, olha, o inimigo, ele vai querer te destruir. Ele vai querer te alcançar. E Aimeleque, ele não só dá comida, mas também dá uma arma para Davi. E o inimigo, ele vai e avisa para Saul. Ele avisa para Saul, mas ele conta a história dele, não a história que aconteceu. Ele diz, olha, Aimeleque deu comida, armas e ainda consultou o Senhor a favor de Davi. Ora, para um rei, saber que Davi estava consultando o Senhor através de um sacerdote, é claro, rebelião na certa. Aimeleque está na rebelião. Então, o que Saul faz? Saul manda matar, não só Aimeleque, mas 89 dos sacerdotes. E ele entra na cidade do sacerdote, e ele manda matar filhos, esposas, idosos, gados, ovelhas. Ele não poupa a vida de ninguém. O ódio está tomando conta da vida daquele homem. E quando nós somos movidos pelo ódio, temos tendência a matar vidas, a destruir famílias, porque eu quero fazer a minha vontade, e a minha vontade é me vingar. Aquele homem estava cheio de ódio, aquele homem estava com um pensamento fixo: matarei Davi, vou perseguir Davi. Em contrapartida, Davi, não sei se foi, eu acho que foi o Samuel que me perguntou por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi você ou foi o Ageu? Um dos dois me fez essa pergunta. E eu fui pesquisar por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não dá para dar todas as respostas. São muitas respostas o porquê ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas eu queria, de uma das respostas, a que mais chamou minha atenção, e que vai chamar também a tua atenção essa noite. Sabe por quê, queridos? Porque nenhuma circunstância, ninguém que se levanta contra a minha, contra a sua vida, pode fazer com que venhamos parar. Você não pode parar de caminhar, você não pode parar de fazer a obra de Deus, seja qual for o motivo que Satanás levantou para que você pare. E Davi, eu entendo que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque era, apesar daquele homem estar perseguindo, apesar das circunstâncias, Davi pensava no povo. Davi pensava em ajudar. Davi não levava em consideração, apesar de ele estar a perigo de morte, Davi se levanta e vai pelejar. Uma peleja que era para Saul estar. Era para aqueles, queridos, sabe, que ao invés de estarem nutrindo ódio no coração, ao invés de estarem perseguindo, deveriam estar pelejando as guerras, mirando as nossas forças contra o verdadeiro inimigo. E o inimigo ali não era Davi, o inimigo ali eram os filisteus. E foram dizer para Davi: Davi, olha, estão se levantando, os filisteus estão atacando Keila. Davi, ele não se preocupou com o momento. Davi podia chegar e falar: queridos, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Se fosse nos dias de hoje, isso é problema do pastor. Manda o pastor se levantar e ir lá naquela família. Manda ele lá, porque esse pastor está me perseguindo, essa pessoa está me perseguindo, e você vem para cá falar para mim que aquela família está precisando de ajuda. Manda esse pastor ir lá. Davi, ele não pensa desse jeito. Ele pensa que apesar das lutas, apesar das dificuldades, há alguém precisando de ajuda. E ele não vai travar, ele não vai parar porque está sendo perseguido, ele não vai parar
de lutar, porque alguém está ameaçando a vida dele, porque alguém está perseguindo dentro da sua casa, na igreja, no trabalho, aonde quer que seja, querido. Davi, ele entendeu que havia uma necessidade maior. Nós devemos parar de olhar para nós. Veja que na mensagem, José, ele percebe isso, que foi para o bem, que todas as coisas se levantaram contra a vida dele, mas não foi para o bem dele, foi para o bem do povo. E Davi, ele compreende isso, ele vai em direção a Keila. Ele viu a necessidade, mesmo com dificuldade, mesmo com seus problemas pessoais. Queridos, os seus problemas pessoais são seus, a obra de Deus não pode parar, você tem que seguir, você tem que se levantar, você precisa ajudar. E Davi, ele pensa antes no povo do que nele. E Davi, ele consulta ao Senhor. Sabe, amados, aprenda isso com Davi. Não se levante, não vá fazer a obra sem antes saber se é da vontade de Deus que você vá, se é da vontade de Deus que você se levante, se é da vontade de Deus. Davi, ele consulta ao Senhor. E quando ele consulta aquele povo, os próprios valentes de Davi, eles ficam preocupados. Falam, poxa, a gente vai lá no olho do furacão, a gente vai lá encarar aquele exército de filisteus de perto. O povo temeu. O povo que estava com Davi, os homens, os valentes, tremeram. Mas Davi não treme. Você não deve temer o teu inimigo. Você não deve ser travado pelo seu inimigo. Você não deve ouvir pessoas que estão dizendo que não vão conseguir, que você não vai conseguir ir à frente. Os pessimistas estão aí para tentar fazer com que você pare. Davi, ele mais uma vez, ele consulta ao Senhor. O que não é feio, querido. Deus já tinha falado, vai, eu entregarei nas tuas mãos. E lança uma palavra de dúvida sobre Davi. E você pode duvidar. Claro que você pode duvidar. Gideão duvidou. Gideão perguntou 3 vezes ao Senhor. Pediu 3 sinais ao Senhor. Você pode sim. Mas quando o Senhor ele está no negócio, a resposta do Senhor vai ser a mesma. Levanta aí. Vai, que eu entregarei nas tuas mãos. Então Davi vai. Davi parte. Davi não presta atenção em si. Davi não fica, ó vida, ó azar, ó, esse homem está me perseguindo, eu não posso fazer a obra porque eles estão me perseguindo. Amados, Davi segue adiante. E a palavra de Deus diz que Davi, ele destrói, ele humilha, ele leva despojos, ele acaba com aquela farra do inimigo em Keila. Você foi levantado para acabar com a farra do inimigo naquela casa. Para de olhar para a tua vida. Porque se você esperar as perseguições que estão vindo sobre a sua vida cessar, você vai morrer sendo perseguido e não vai fazer a obra de Deus. Você vai morrer no meio do caminho, porque o inimigo não vai dar trela para você, não vai dar trégua para você. Você tem que ir de encontro ao inimigo. E ele vai, e ele consegue, porque Deus era com ele. Deus é contigo, querido. Para fazer a obra dele, Deus é contigo. E sempre vai se levantar um inimigo. Saul, ele deveria agradecer a Davi, pelo que Davi fez a Keila, com a cidade de Keila. Saul era para agradecer esse menino, esse jovem, mesmo eu perseguindo ele, ele vai lá, ele não se preocupa com o que está acontecendo, com o que eu possa fazer com ele, ele se preocupa com vidas. E quando nós nos preocupamos com vidas, quando nós preocupamos com vidas das pessoas, o Senhor tende a te abençoar, mas o inimigo tende a te perseguir, ainda acha que e fica torcendo para que você tropece.
E Saul intenta no coração. Intenta no seu coração. Eu vou lá, porque o Senhor entregou. Que Senhor? Que Senhor? Ele já não servia mais o Senhor. Eu quero dizer para você, meus irmãos, essa noite, que se você tem raiva, que você tem ódio, se você não perdoa, não tem Senhor na tua vida. Você não serve ao Senhor. Você está enganado. Você não está com o Senhor. E o Senhor não está na tua vida. Não vos engane. Limpa esse teu coração. Limpa esse teu coração. Porque eu vejo dois extremos aqui. Eu vejo um homem que busca a face de Deus. Eu vejo um homem que coloca toda a sua força, todo o seu ser. Ele coloca a vida dele nas mãos de Deus. E ele confia exatamente naquele a quem ele entregou a vida. Em contrapartida, eu vejo um homem cheio de ódio, de amargura, porque perdeu aquilo que Deus deu para ele. Não tiraram de Saul, ele perdeu. Para Saul não houve tempo porque ele não se arrependeu, mas para você tem. Para você tem, querido. Limpa o teu coração. Limpa. Porque Deus quer fazer uma obra. Mas com o teu coração sujo, teu destino é o de Saul. Teu destino vai ser o suicídio. Suicídio espiritual. Porque quem pode tirar a tua vida espiritual é Deus. Ou você. O teu inimigo não pode. O teu inimigo não pode tocar em você. Mas você pode entregar a tua vida na mão dele. E por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? É só você seguir o texto. É só você olhar o que vai receber Davi. Nossa, agora o meu pastor, agora aquele líder, ele vai ver que eu estava lá naquela família. Poxa, aquela família ficou grata. Sabe, quando nós entramos naquele lugar, nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós oramos no meio daquela família, o Senhor libertou aquela família, o Senhor proveu, o Senhor curou, o Senhor fez maravilhas ali, com certeza eles vão me olhar com outros olhos. Não, ele continua sendo perseguido. Por quê? Porque o teu inimigo não vai te dar trégua. Agora, o pior não é o teu inimigo não te dar trégua. O pior não é isso. Eu acho, querido, que o crente, os crentes, não os servos, eles deveriam lidar melhor com as circunstâncias e com as situações adversas. Porque o que vem em seguida é a palavra que aprisiona todo cristão. O que vem em seguida é como se fosse uma âncora te puxando para o fundo. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes fazemos coisas, fazemos algo para sermos reconhecidos. Eu quero ser reconhecido pelo que eu fiz, mas aquele povo de Keila não reconhece. Aquele povo de Keila, ao contrário de Aimeleque, quando Saul chama Aimeleque para conversar, Saul olha, Aimeleque olha para Saul e diz: não há pessoa mais honesta, mais digna do que Davi, Saul. Por que você persegue esse moço? Esse moço, ele vive para a obra, ele ama a obra. Mesmo sabendo que a cabeça dele estava em risco, ele defende. Eu quero abrir um parênteses aqui, que por causa da atitude de Aimeleque, vidas, 89 profetas, sacerdotes, e mais as famílias e os gados, todos foram executados. Eu quero abrir só um parênteses para a gente definir aqui o final da mensagem, é que quando você faz algo, e você decidiu no teu coração, eu vou abençoar aquela vida. Imagina,
se isso não já aconteceu com você. Poxa vida, quem mandou me meter? Eu quis ajudar essa pessoa, acabei sendo envolvido no problema e sobrou para mim. Diz que não já aconteceu isso na sua vida. Quando você quis ajudar pessoas e acabou sobrando para você. Pois eu quero dizer, se você fez isso de coração aberto, não jogue na cara de Deus. Não fale com o Senhor dessa maneira. Se você é um voluntário na obra de Deus, não lance isso em rosto. Porque o teu Deus, ele te contempla e ao seu tempo ele te recompensará. Mas quando nós murmuramos, e eu estava pensando isso hoje, irmã, porque eu estava com um carrinho que eu comprei de um cidadão que é um diácono numa igreja, mas eu não comprei para me ter lucro, eu comprei para ajudá-lo. Só para ajudá-lo, ele estava batido de frente e o filho dele se arrebentou todo, a igreja até orou, quase morre. Então eu paguei aquele carro, mas eu fiz aquilo para ajudar. E eu acabei tomando um prejuízo. E quando eu estava lendo essa mensagem, eu falei assim, poxa, eu fui fazer isso aqui para ajudar, acabei tomando prejuízo. O Senhor disse, não faça isso. Não diga isso. Se você fez para abençoar, mantenha a tua palavra, não abra a tua boca, não reclame, não murmure, não se arrependa do que você fez. Porque se você fez algo para abençoar o teu irmão, não se arrependa, ainda que você sofra a consequência. Eu quero fechar o parênteses, porque às vezes a gente faz algo e fica murmurando. Está vendo? Quis ajudar, está vendo? Quis ajudar. Acabei pagando o pato, como aconteceu com a Emelec. Mas eu quero voltar para a mensagem e mostrar o que o cidadão de Keila faz. O cidadão de Keila, diz o Senhor, que mesmo pelo bem, mesmo pelo livramento que Davi e os seus soldados deram àquela cidade, aquele povo entregaria Davi e os seus homens na mão de Saul. Ingratidão. É a palavra que acaba com qualquer cristão. É a palavra que afunda qualquer servo do Senhor que der brecha para Satanás. Porque quando alguém é ingrato com você, quando alguém levanta, quando você ajuda uma pessoa e aquela pessoa ela é ingrata com você, ela tem tendência a te travar, porque entrou no teu coração a raiva, a tristeza, e aí Satanás conseguiu te parar, aí Satanás conseguiu te travar, porque você queria que aquela pessoa te reconhecesse. Querido, quem te reconhece é o Senhor. Quem reconhece as atitudes que você está fazendo pelo teu próximo é o Senhor teu Deus. Mas ninguém, não espere honra, não espere glória, não espere nada de seres humanos. Porque nossa tendência é ser ingrato, nossa tendência é pensar no nosso lado, no que é melhor para mim. E melhor para aquele povo de Keila era não morrer nas mãos de Saul. Por isso não interessa se eles já morreriam de qualquer maneira na mão dos filisteus. Eu é que não quero morrer na mão de Saul. Então aquele povo é ingrato. Então aquele povo, Deus diz que, olha, vai te rejeitar. Querido, você vai saber disso. Você vai fazer a obra de Deus. Você vai abençoar vidas. E essas pessoas vão ser ingratas contigo. Deus está mostrando através do servo dele, mas a atitude dele é, Senhor, o que eu devo fazer? Ele olha para o texto, Senhor, esse povo vai se levantar, Saul vai vir contra mim? Vai. Esse povo vai me entregar? Vai. Mas você não vê Davi? Olha, por que eu desci? Por que eu fui ajudar esse povo? Por que eu fui levantar? Por que eu fui estender minha mão para eles? Por que? Olha a ingratidão, olha a paga, não! Davi se levanta, vocês não me querem aqui? Então eu vou embora. Vocês não me querem nesse lugar? Então eu estou saindo. Mas ele não murmura. Ele não bota a culpa em Deus. Ele não chama o povo de ingrato. Sabe por quê, querido? Porque quando ele desceu para Keila, ele desceu voluntariamente. Ninguém o obrigou.
Ninguém o obrigou. Ele desceu por amor, tipificando o nosso Salvador. A palavra de Deus diz: desce, que você vai livrar o povo. O nosso Salvador, ele desce, ele vem e peleja, ele acaba com a farra do inimigo, mas o povo recebe ele com ingratidão. Como nós hoje estamos fazendo com o Salvador, estamos sendo ingratos pela atitude dele para conosco. Estamos usando de ingratidão para com o nosso Deus, querido, e Deus não quer isso. Não seja ingrato. Ame. Mas você vê que mesmo com ingratidão, Davi não se levanta, Davi não murmura. Davi diz: vocês não me querem aqui. O Senhor, essa noite, Ele quer nos lembrar que lá na cruz do Calvário, Ele fez algo por mim e por você. E que se você reconhecesse isso, o inimigo da tua alma viria atrás de você. E uma vez o inimigo da tua alma vindo contra você, você teria que escolher. Você tem uma escolha essa noite. Você vai ter que escolher, querido. Não tem saída para mim ou para você. E aquele povo escolhe por rejeitar Davi. Não rejeite o teu Salvador por tudo que ele fez pela tua vida, pela peleja, pela luta, pelo favor imerecido. Nosso merecimento, como disse a serva do Senhor orando aqui, era inferno, mas ele nos salvou. Mas sabe o que está acontecendo aqui essa noite, minha irmã? Jesus está olhando para vidas aqui e está dizendo: eles não me querem aqui. Eles não me querem aqui. Eles não reconhecem o que eu fiz. Eles preferem confiar nesse rei sem Deus do que no ungido do Senhor. Eles preferem confiar em palavras de persuasão. Eles preferem confiar em homens do que confiar em Deus. Jesus, ele olha para a nossa ingratidão e o que ele faz é: vou me retirar, porque eles não me querem aqui, mas eu vou para o lugar aonde eles me queiram. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu prefiro passar por lutas, eu prefiro passar por aflições, eu prefiro que o inimigo fique fungando no meu cangote, mas eu não quero abandonar o meu Salvador. Eu não quero abandonar a Cristo. Não rejeite a salvação, não rejeite o teu Deus, não rejeite o teu chamado. Mas Kleber, está tudo tão difícil, está tão difícil para nós. O inimigo, ele não tem pena. Olha o que ele fez com os sacerdotes do Senhor. Aquele pessoal de Keila certamente ficou sabendo o que Saul fez com os sacerdotes. Se fez isso com os sacerdotes do Senhor, o que vai fazer conosco? Queridos, não importa. Não temam aquele que pode matar o corpo. Antes temam aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a tua alma no inferno. Não recue. Eu sei que está difícil, mas o Senhor, ele está dizendo: olha para o meu servo Davi. Olha, desde que ele foi chamado, a moradia dele era no deserto, era em cavernas, era sendo perseguido, era atentado em cima de atentado sobre a vida dele.
Mas o Senhor está dizendo: olha, em todo o tempo eu fui com o meu servo, em todo o tempo eu estive com ele. E se você me aceitar essa noite, se você reconhecer isso, em todo o tempo da tua vida estarei com você. Teu inimigo não pode te tocar, teu inimigo não vai te alcançar, ainda que sejam muitos, eu não permitirei. Porque essa promessa nós podemos ver na vida de Davi. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite. Não rejeite, porque Ele vai embora. Se você não o quer na sua vida, Ele vai fazer como Davi. Eu não quero incomodar. Eu não quero ser um peso para vocês. Eu não quero ser um peso para vocês. Eu não quero que vocês lá na frente venham dizer: larguei tudo para servir o Senhor e olha o que eu recebi em troca. Ele não quer isso. Ele não quer ser um peso. Mas Ele quer alertar cada um de nós que o teu galardão, que a tua vitória, que o teu prêmio não está nesse mundo. Não está aqui nesse lugar. Não está, querido. Então segura mais um pouco. Olha para Davi, servo do Senhor. Olha para esse homem que, em meio às dificuldades, encontrou tempo para fazer a obra do Senhor. Encontrou tempo de pelejar as guerras do Senhor. O que você tem feito essa noite? Vai ficar travado? Vai ficar pensando na ingratidão? Vai ficar pensando no teu inimigo que está te seguindo, que está te perseguindo? Vai falar que é pessoal? O que você vai fazer essa noite? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Pense nisso. Pense naquilo que eu estou falando para você essa noite, naquilo que, com certeza, porque esse texto, desde ontem, ele está queimando no meu coração. Ele está mostrando que, mesmo sabendo da ingratidão do povo, Davi nunca deixou de se dedicar. Queridos, Deus tem um chamado na tua vida. Deus não te chamou para ser enfeite de banco de igreja, para mostrar que a igreja está volumosa, que existem pessoas na igreja. Quantos de vocês, sejam sinceros, quantos de nós estamos lutando as guerras de Deus? Quantos de nós estamos fazendo a vontade de Deus? Ou estamos olhando para o nosso próximo? Ou estamos olhando para o nosso inimigo? O que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo da nossa vida espiritual? Saiba disso, querido. Daremos conta. Daremos conta daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Amém? Que seja assim na sua vida, como Davi. Confia no teu Deus. Porque diz a palavra do Senhor que quando Davi, ele se levantou, o inimigo, ele triunfou ali naquele momento e disse que não perseguia mais Davi. E ele deixou Davi por um tempo. Mas o azar não foi de Davi, o azar foi de Keila, que tinha um homem de Deus ali para ajudar. E eles rejeitaram por ingratidão. Mas o inimigo está aí, está olhando para mim e para a tua vida. Vai desistir? Vai parar? Foi a pergunta que o menino fez na oficina para mim hoje. Não, com muita coincidência, ele disse: você já pensou em desistir alguma vez? Eu falei: olha, desistir não. Mas já tentei imaginar a minha vida sem estar na casa do Senhor. Eu não estava com o intento de desistir, mas imaginei a minha vida como era antigamente. E quando eu imaginei a minha vida como era antigamente, falei: Senhor, me ajuda aqui, para que eu nunca volte para aquele lugar de onde eu saí. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Irmã Vanessa. Rede Popular, agora na Serra, são 18 horas e 47 minutos, 18 e 47. Queremos desde já agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela essa mensagem que o diácono Kleber trouxe para nós nesta segunda-feira, exatamente dia 8 de fevereiro do ano de 2016. E você, o que tem feito para Deus?
Você tem ficado no sofá, nos domingos, assistindo televisão, assistindo aquilo que de repente não agrada a Deus? O que você tem feito para Deus? O que o inimigo tem colocado, exatamente como o diácono falou, no seu cangote? Cansaço, desânimo, tristeza, desilusões, dívidas, problemas. O que o inimigo tem colocado? O que ele tem feito para que você realmente possa desistir da obra do Senhor? Eu tenho certeza que Deus não morreu na cruz em vão. Ele morreu por mim, morreu por você, ele morreu para que nós possamos escolher exatamente o que é melhor para a nossa vida, que é o reino de Deus. Eu tenho certeza que a palavra de Deus diz assim: muitos creem em cavalos, muito confiam em carros, mas eu quero confiar na palavra do Senhor. Com todos os problemas que nós temos, com todas as dificuldades, com todas as aflições, com todas as dívidas, com tudo, eu quero continuar confiando em Deus. Porque é Ele que nos ampara cada dia, a cada momento, com vida, com suspiro, com suor, com trabalho, com alimento. É Ele que provém de tudo. Então eu prefiro confiar no Senhor. Peço permissão a Deus para falar com toda certeza e confiança. Quero continuar cada vez mais buscando e pedindo a Deus que as rádios que neste momento estão transmitindo o programa Falando de Jesus, a você que está agora em Vitória, Guarapari, a você que está na Serra, a você que está em Vila Velha, a você que está em Cachoeiro de Itapemirim, a você que está nos ouvindo lá nos Estados Unidos, que você também não deixe o desânimo, não deixe a preguiça, não deixe a força exatamente do inimigo vencer você, quando que a palavra de Deus te traz refrigério, quando a palavra de Deus te traz conforto, quando a palavra de Deus te dá bom ânimo para você a cada dia vencer as suas dificuldades e vencer as suas batalhas. E a palavra de Deus também nos diz o que nós fazemos com a nossa mão direita que a esquerda não saiba. Se você fez ou se você pretende fazer algo por alguém, faz por amor a Deus em primeiro lugar, porque Deus falou: ama o teu próximo como a mim. Então o que você faz para as pessoas, faça como se você estivesse fazendo para Deus, por amor. Não por interesse financeiro, interesse político ou interesse de qualquer coisa. Faça por Deus. Porque é Ele que é digno que nós fazemos tudo em primeiro lugar. Porque Ele com certeza, todas as coisas Ele vai nos acrescentar. Eu quero agradecer neste momento e também pedir a Deus a permissão a Ele para que mandar um abraço aí para o irmão que está nos assistindo, nos ouvindo em Cachoeiro de Itapemirim, Gilmar, ele está nos ouvindo. Eu soube, chegou o telefonema para nós lá de Cachoeiro, ele teve um infarto, mas estava no hospital, mas Deus já o recuperou, Deus colocou, ele já está na sua casa, que Deus abençoa. Mas eu vou falar para o irmão Gilmar, você está na mão de Deus, e tudo que tiver que acontecer na sua vida, não é o inimigo, é permissão de Deus. O que você passou e aonde você está, e se Deus quer que você continue passando, continue glorificando a Ele, continue agradecendo a Ele, porque Ele sabe o tempo e a hora, e Ele nos coloca em situação para que nós possamos cada vez mais em adorar, seja na enfermidade, seja na dificuldade. Ou nós adoramos Deus ou nós não adoramos. Então nós temos que adorar Deus na saúde e também na enfermidade. E ter firmeza e crer que Ele é capaz de tudo. Agora na Serra são 18 horas e 52 minutos, 18h52. Nós vamos terminando aqui a nossa transmissão. Agradeço aí aos nossos colaboradores que estavam conosco. Passamos um pouquinho, do horário, mas para Deus vale a pena. Quantas vezes você passa do horário para ir para trabalhar, você passa do horário de ir para a igreja, você passa do horário de fazer outras coisas,
E para Deus, por que não podemos passar? Estamos aqui transmitindo a palavra do Senhor, não para minha honra e nem para minha glória, mas só da dele. É por isso que estamos aqui com fé, crendo, de segunda a sábado, sempre uma palavra para a sua vida e para a minha vida. Por aqui nós encerramos, vamos estar desfazendo a nossa rede. Amanhã, pastor Bira, da Igreja Batista Shekinah, da Serra Sede, vai estar conosco aqui, se for permissão de Jesus. A todos vocês, uma ótima tarde e até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Você está ouvindo o Momento Gospel. A porta está... Comece bem o seu dia. Alvorada Sertaneja, o melhor do sertanejo, raiz e moda de viola. De segunda a sábado, de 8 às 9 da manhã. Rádio Popular. Você quer tirar carteira, primeira habilitação. Não faça